Nesse vídeo eu quero basicamente te convencer do porquê que você deve comprar e acumular Bitcoin mesmo que isso não te deixe rico. Não precisa ficar rico, ele ainda assim vai ser muito bom e é isso que eu quero falar. Basicamente existe um grande mito no mercado de Bitcoin, você já deve ter ouvido falar que Bitcoin já não pode te deixar rico, que Bitcoin apenas você ganha dinheiro se você tem muito dinheiro já para investir. Inclusive, grandes influenciadores de finanças aí no YouTube já passaram vergonha 6 anos atrás, até mais, falando que o Bitcoin já não deixaria ninguém rico, que já estava muito caro o preço, e simplesmente o tempo acabou calando a boca de todos eles, porque eles se provaram errados. E, novamente, talvez continue acontecendo previsões de supostos especialistas do Bitcoin. Eles podem até ser especialistas de finanças no geral, mas não de Bitcoin. E eles acabam errando essas previsões. Então, uma coisa é até meio fato. Não importa se você vai ficar rico ou não. Se você não quer depender do governo, se você não quer ter uma aposentadoria dependente do governo, te pagar uma migalha, uma miséria, você vai ter que investir seu dinheiro de alguma forma. Você vai ter que aprender a poupar e você vai ter que aprender a rentabilizar esse dinheiro de alguma forma que ele ganhe da inflação real. Não adianta você achar, mesmo que o Bitcoin não existisse, ainda assim você teria o mesmo problema para resolver. E você tem que entender, novamente, como eu sempre falo nos vídeos, a inflação não é só esse aumento de preço que é passado em... que a gente ouve na TV, que ouve em todos os lugares, que é esse aumento de preço médio, que seria o nosso IPCA, que é o índice de inflação. Esses aumentos de preço, eles são consequências do que de fato é inflação, que é expansão monetária, é aumento de dinheiro, é o que a gente chama de inflação monetária. O que acontece? A cada ano que passa, existe mais reais em circulação, existem mais reais sendo impressos. E não impressos fisicamente, mas eles estão sendo gerados eletronicamente, digitalmente. Desde bancos centrais fazendo isso, até mesmo os próprios bancos comerciais que acabam fazendo isso. Por isso que a gente chama o dinheiro hoje, ele é baseado em dívida, em crédito, porque são dinheiros que não existiam, não era baseado em poupança real, simplesmente foi sendo gerado de uma pessoa para outra. Um banco fez um empréstimo, esse dinheiro do empréstimo nunca existiu, ele só foi gerado digitalmente. Esse é o grande problema do nosso sistema financeiro. Então, em média, essa expansão do dinheiro no Brasil fica em torno de 10 até 15% ao ano. Então, você tem que entender que qualquer investimento, se ele não bate essa expansão do dinheiro de 10 a 15% ao ano, não é um investimento de fato, não é. Por isso que a gente diz que no Brasil não existe investimento, porque você não consegue em praticamente nenhum dos investimentos tradicionais bater essa expansão monetária. Bolsa de valores não bate 15% pelo menos ao ano, raramente vai acontecer isso, ainda mais em dólar. Renda fixa até paga essa expansão, tá pagando agora, só que você ainda está no 0 a 0, você está deixando de ficar mais rico. E aí que entra o Bitcoin como alternativa mais favorável para você conseguir combater essa expansão do dinheiro, porque justamente quanto mais dinheiro é criado em todo o sistema mundial, o Bitcoin é favorecido, ele supera essa inflação, porque quanto mais dinheiro fiat, que é o dinheiro fiduciário, esse dinheiro de governos, quanto mais eles criam, mais o Bitcoin, por ser escasso e por ter poucas unidades exclusivas, ele vai valer cada vez mais. Porque a bosta do dinheiro fiduciário, do dinheiro de governos, está sendo gerado infinitamente, não tem um teto. E o Bitcoin tem teto muito estabelecido. Então, são matemática, oferta e demanda básica, escassez básica. Por isso que o Bitcoin vai continuar subindo de preço. E se você tem a ideia de querer guardar algum dinheiro para o seu futuro, ou até mesmo para deixar para os seus filhos, para os seus descendentes, você precisa colocar esse dinheiro para render em algum lugar. E o Bitcoin, eu acredito fortemente que ele vai ser o dinheiro que mais vai se manter forte, e que mais vai ganhar poder de compra nos próximos 30 anos, pelo menos. Facilmente, se ele continuar sendo adotado da forma que ele vem sendo, de padrão, ele vai bater muito e muito mais. Então ele vai continuar crescendo, não tem teto o preço do Bitcoin. Se a gente fazer conta básica, cara, de qualquer calculadora de juros compostos, você coloca aí R$500 por mês, rendendo 20% ao ano,
Cara, então é 5% acima dessa expansão monetária. Em 30 anos você tem mais de 7 milhões de reais. E vou te falar, Bitcoin tem rendido em média 77% ao ano. Obviamente, essa rentabilidade vai cair, então eu estou usando realmente um número muito baixo, cara. É muito provável que mesmo com grandes quedas no Bitcoin, ele ainda continue rendendo. Eu imagino que pelo menos nos próximos 20 anos, algo muito próximo de 20% ao ano. É muito difícil ele não tá rendendo esse valor. Então, muitas vezes vai render até muito mais. Então, você percebe como pode sim, o Bitcoin realmente pode te deixar rico ainda, talvez não tão mais rápido, não tão rápido como era antigamente, em 4, 5 anos, isso talvez realmente não aconteça. Você vai precisar de ter mais dinheiro para conseguir ter esse resultado. Só que se você entendeu que o Bitcoin é diferente, que ele é único, que ele é escasso e que ele é inelástico, não tem como criar além do que foi estabelecido pelo protocolo dele. E não só isso, ele é inconfiscável, ele não depende de um governo, de um banco central, a própria rede funciona por conta própria, voluntariamente. Então ele é criado um dinheiro quase que perfeito, que enquanto o mundo continuar existindo, ele vai continuar subindo de valor e a demanda vai continuar subindo. Eu acho que o único cenário hipotético para o Bitcoin realmente não chegar ao potencial máximo dele é se realmente acontecer uma guerra que acabe com o mundo. Nesse cenário você não vai nem ligar com o teu Bitcoin, porque qualquer dinheiro que você tem em banco, em título de governo, vai ser irrelevante de qualquer forma. É muito provável também que esse sistema monetário que a gente vive hoje, cedo ou tarde ele vai colapsar. Porque historicamente é isso que acontece. Os sistemas monetários são trocados por novos. É um ciclo natural. E uma hora ou outra, esse ciclo de moedas fiduciárias, dessas moedas de governo, sem lastro nenhum, que são criadas à base de crédito, ele vai acabar também. E no momento a única coisa que pode substituir ele é de fato o Bitcoin. Não existe outro sistema monetário que vai conseguir substituir o sistema atual. E se de fato esse colapso acontecer, cara, se de fato acontecer esse colapso, o aumento do preço do Bitcoin vai ser coisa absurda. Porque ninguém mais vai querer ter real, ninguém mais vai querer ter dólar, ninguém mais vai querer ter euro. Vai ser uma corrida contra a hiperinflação que vai existir nesse sistema Fiat. Cedo ou tarde isso pode acontecer, mesmo que demore 40, 50 anos, mesmo que a gente não veja isso, não viva isso, ainda assim, se a gente puder deixar um dinheiro para os nossos filhos, para nossa família, um dinheiro que tem características completamente diferentes de qualquer outro dinheiro lixo que foi criado nos últimos 50, 100 anos, vai valer muito mais a pena do que deixar teu dinheiro rendendo em real ou em dólar. Então, talvez você fique rico, talvez não importa de fato. Mesmo que você invista R$200 por mês, continue investindo esse dinheiro, pensando que ele é uma poupança para o longo prazo e que você está colocando esse dinheiro no melhor lugar possível. No melhor... Apesar de eu não gostar de falar que o Bitcoin é investimento, aqui você entende o que eu estou falando. É o melhor lugar para você investir teu dinheiro. E você não precisa, se quiser, colocar todo o seu dinheiro nele. Que nem eu mostrei, R$500 por mês, R$200 por mês. E ainda assim, continue trabalhando, continue investindo na tua carreira, sabe? Ganhando mais dinheiro. Você não precisa ficar limitado a só investir e esquecer a tua carreira, porque existe uma certa necessidade e urgência de querer ficar rico no curto prazo que existe hoje em dia. Não pense assim, cara. Pense mais em longo prazo, não seja imediatista. Foque também em ganhar mais dinheiro, em achar formas de expandir na sua carreira, na sua profissão, em abrir outros negócios digitais, negócios físicos talvez, concurso público até mesmo, tirar o dinheiro do Estado que ele acaba te roubando em toda a sua vida. Você não precisa fazer uma escolha que vai anular todas as outras, você pode ao mesmo tempo investir em você mesmo e investir também no seu futuro. Você não precisa escolher um ou outro. Por isso que a ideia é que você tem que acumular Bitcoin. Mesmo que isso não te deixe rico, você tem que quebrar essa mentalidade que foi imposta, que você não deve poupar, que você não deve pensar no longo prazo, porque essa é justamente o tipo de ideia que um dinheiro ruim, um dinheiro lixo, acaba criando em você. Porque pensa, um dinheiro que é muito ruim, que não mantém as características essenciais de um bom dinheiro, que geralmente a principal é ser uma reserva de valor. O real não é uma reserva de valor, por isso que o real é um dinheiro horrível. E ainda assim as pessoas são o quê? O que acontece? Elas são incentivadas a gastar.
a não poupar, porque o dinheiro vai valer menos daqui 2, 3 anos. Então você tem que se eliminar dele quanto antes. E com o Bitcoin é diferente, ele vai valer mais daqui 4, 5, 6 anos. Mesmo que no curto prazo ele tenha oscilações, que ele caia 50%, 60%, não importa. Se você está pensando em 20, 30 anos, não faz diferença se você vai comprar ele hoje e amanhã ele vai ter caído 50%. Você vai continuar seguindo o teu plano, comprando, fazendo os aportes normais e guardando o seu dinheiro no melhor dinheiro possível, que é o Bitcoin. Acumule Bitcoins, acumule Satoshis, que é a fração menor do Bitcoin, e esqueça um pouco esse sistema monetário que a gente vive. Quem continuou confiando nele nos últimos 20 anos só perdeu dinheiro. Eu espero que você não seja mais um bobo que acha que vai conseguir ganhar de burocratas e de políticos sociopatas que continuam imprimindo dinheiro, que continuam emprestando dinheiro para os amiguinhos deles, com juros zero, basicamente, anulando dívida. Eu não quero financiar mais esse tipo de gente, esse tipo de governo. Se você quer financiar, esse canal realmente não é para você. Eu tô aqui para falar com as pessoas que não querem mais ser escravos desse governo, independente de qual lado seja o governo, escravos do Estado. E a arma mais interessante de você ter agora, a arma financeira, que é inconfiscável, é o Bitcoin, e que vai se aproveitar de todos os erros e de toda a cagada que eles fizerem contra a gente. Por isso que eu estou falando para você acumular Bitcoin, mesmo que isso não te deixe rico, tá bom, pessoal? Eu sou o Lucas Vesser, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí embaixo sugestões de vídeo também, dúvidas, e dê uma olhada nos vídeos antigos do canal. É basicamente uma biblioteca de assuntos que são atemporais, sempre vão estar aí e não vão elas não vão ficar antigas, basicamente. Pode continuar assistindo. E é isso, pessoal.